Estádio Néstor Dias Pérez ou Cidade Lanús, mas se você preferir também pode ser apenas La Fortaleza, é onde o Fluminense vai enfrentar logo mais o Lanús às 9h30 da noite. A bola vai rolar para esse jogo que marca o início dos confrontos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. É o sonho de chegar à semifinal que começa nesta noite e esse primeiro passo evidentemente é fundamental, é importantíssimo levar um bom resultado para decidir no Rio de Janeiro na semana que vem. Então vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes, todas as informações, absolutamente tudo que você precisa saber sobre Lanús, sobre o Fluminense, prováveis escalações, temos muitas informações importantes. Então bora de pré-jogo. O Fluminense terá pela frente hoje o Lanús, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2013. Daqui a pouquinho vou trazer um detalhe interessante em relação a isso, mas o Lanús vence a Copa Sul-Americana em 2013, chegou a ser finalista em 2020, acabou perdendo a final e foi semifinalista em 2023. Isso sem levar em consideração aquela final de Libertadores contra o Grêmio, acabou também sendo vice-campeão Lanús, perdendo a final para o Grêmio. O caminho até aqui na competição, Lanús estava no grupo G da Copa Sul-Americana, grupo que tinha Vasco, Melgar e Puerto Cabello. Aqui o Lanús, inclusive, bateu o Vasco por 1-0. Em São Januário, se eu não me engano, foi empate. O Lanús passa em primeiro do grupo, com 12 pontos. Nas oitavas de final, enfrentou um adversário local, o Central Córdoba, que veio da Libertadores. O Central Córdoba estava no grupo do Flamengo. Confrontos difíceis, equilibrados, deu empate 1-1 e a decisão acabou sendo nos pênaltis e o Lanús levou a melhor nos pênaltis e, portanto, agora terá essa oportunidade de enfrentar o Fluminense e voltar a disputar uma final de Copa Sul-Americana, que é o que o Fluminense também está buscando. É claro que vai ser um jogo difícil, a gente está falando de um time argentino, que faz uma campanha mediana no Campeonato Argentino, já vou trazer mais detalhes em relação a isso, mas é uma equipe que tem no seu estádio a sua força. Olhando aqui, pesquisando no retrospecto recente aí do Lanús jogando em casa, primeiro, é um estádio para 47 mil torcedores. E olha, eu não tive a oportunidade de entrar lá, até queria, mas enfim, a gente chegou em cima, e um dia antes a Conmebol já fecha tudo e só quem tem o direito de transmissão é que pode acessar ali o estádio, independente do estádio. E, cara, é um negócio impressionante. O Flávio Vinick do SBT foi lá conferir. E, assim, ele falou que é campo de treinamento, que CT é lá dentro também. A perder de vista. Assim, é muito grande. Escola, tem tudo, é um complexo. Lanús é uma cidade, é como se fosse uma região metropolitana de Buenos Aires. Inclusive, eles se autodenominam o maior clube de bairro do mundo, é como é conhecido o Lanús. Então eles têm uma identificação muito grande, um orgulho muito grande da cidade, né? É um negócio realmente incrível. E jogando no estádio, até agora são 17 jogos na temporada, com 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Pela Sul-Americana são 4 jogos, 3 vitórias, essa que eu citei, incluindo essa que eu citei sobre o Vasco, e apenas um empate. Então é realmente um estádio que dá muita força, ou que faz do Lanús uma equipe muito forte jogando aqui. Claro, contando com todo o apoio da sua torcida, que também é muito apaixonada. Pode não ser das mais numerosas, mas é apaixonada. Então o Fluminense hoje vai ter um jogo encardido, imagino eu. Mas é um jogo que o Fluminense tem que se impor. Por que eu estou falando isso? Ontem a gente debateu isso no Giro do Jornada, e às vezes a gente vem com já uma opinião pré-formada de que a time argentino é difícil. E assim, convenhamos, a gente tem que trabalhar na sinceridade. O Lanús não é um grande clube no cenário do sul-americano, isso é um fato. Nem aqui na Argentina está entre os principais clubes. O Fluminense é hoje um clube extremamente respeitado no continente. É uma equipe que tem muito mais investimento, que tem muito mais poder de compra. Quando é o inverso, a gente fala, pô, mas é complicado, os caras podem investir muito mais. A gente fala em relação a outros clubes brasileiros, a clubes europeus, como teve agora recentemente na Copa do Mundo. Então, a mesma lógica ela deve ser aplicada quando acontece o oposto, quando o Fluminense está numa condição
de favoritismo, e para mim existe esse favoritismo, pelo que pode fazer fora de campo em termos de montagem de elenco, de investimento, os jogadores que podem contratar. Se a gente pegar o time do Lanús, pesquisei bastante sobre a equipe, tem lá um paraguaio e, se eu não me engano, 2 uruguaios no grupo. O resto, todos jogadores argentinos. O que não é algo muito comum nas grandes equipes, mas nas equipes pequenas, se a gente for pegar, se eu for ver, a maioria, jogadores argentinos. Então é um clube que não consegue fazer tanto investimento assim. Portanto, por que eu estou falando isso? O Fluminense tem que vir para cá para se impor e buscar a vitória. É claro que, dependendo da circunstância do jogo, o empate deve ser valorizado, evidentemente. Mas eu espero que o Fluminense não venha para cá com os pensamentos de que se empatar tá bom, vamos segurar o empate. Porque aí a coisa pode complicar. O empate pode ser uma consequência de um jogo, às vezes, ruim, acontece, do adversário numa noite especial, numa situação que acabou saindo do controle, uma expulsão, e aí segura o empate, beleza, vamos decidir em casa. Mas é um jogo que o Fluminense tem condições de ganhar. Até porque poupou todo o time titular contra o Corinthians. Debatemos muito sobre isso aqui. O time está descansado. Mais um motivo para chegar aqui e correr atrás, buscar, evidentemente, essa vitória. E por mais que o Renato insista nesse negócio de que não estamos priorizando, estamos valorizando todas as competições, ele vai continuar falando isso. O Fluminense está, sim, priorizando as Copas Sul-Americana e Copa do Brasil. Copa do Brasil agora só era exemplo. Está priorizando a Copa Sul-Americana. E o Fluminense vem sendo diferente nas Copas. Mais um motivo para a gente acreditar que hoje o Fluminense vai sair daqui com essa vitória, que pode trazer novamente, não, acho que a sequência no geral não é tão ruim neste momento, é ruim no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Fluminense está bem, é ali que a gente tem se agarrado, é uma esperança enorme de título que temos, então é um jogo sim importantíssimo, um jogo fundamental, porque no mata-mata, se você está numa noite muito ruim, você por algum motivo leva um placar, um 2-0, aí fica complicado, fica muito mais difícil. Então é a tensão do início até o fim, minimizar ao máximo os erros, evitar cometer erros bobos, para a gente possa sair daqui com uma classificação garantida, mas com uma classificação mais próxima. Acho que esse tem que ser o objetivo hoje diante do Lanús. Vamos então à provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, sempre com aquela parceria espetacular da KTO, não vai ser diferente. Não vai ter promoção, hoje é Copa Sul-Americana. É claro que tem, evidentemente que tem. E na Sul-Americana você tem lá na KTO o ganho aumentado de até 25%, limite de valor de R$50. O que você tem que fazer? Aquela regra básica, combinar pelo menos 3 seleções e odd 3. Então eu montei essa combinadinha aí, Fluminense ou empate, acreditando, sendo cauteloso aqui, justo, né? Fluminense ou empate, pelo menos um gol do Fluminense, menos de 11 escanteios no jogo, menos de 12 escanteios no jogo e uma finalização, um chute a gol do Canóbio. Está dando odd 5,30. Então, se você colocar aí, por exemplo, R$10, sempre lembrando, galera, que não vai te fazer falta, tá? É uma parada que não vai te perder, não vai ter problema. Lembrar, importantíssimo, sempre do jogo responsável para maior de 18 anos. R$10 não vai te fazer falta, coloca ali R$10, você pode ter, com esse ganho aumentado, um retorno de até R$63. Tá? Lembrando, você pode chegar ali a R$50 e com esse ganho aumentado de 25%, você pode ter ali um lucro máximo de chegar a R$500. Só na KTO você tem essas promoções jogo a jogo, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Então essa é a minha combinadinha, essa é a dica que eu deixo para vocês aí. E claro, você pode entrar lá e escolher o que você preferir, pode montar uma outra combinadinha. Agora, o link está aqui embaixo, no comentário fixado, é importantíssimo, cara, se você não tem conta na KTO e puder criar essa conta, aliás, mas eu não curto muito, eu não entendo muito, cara, não tem problema, nem se você não tiver vontade para entrar para jogar, beleza, sem problema nenhum. Mas só de criar a conta, você já ajuda muito a gente. No final do ano vai ser importantíssimo a gente continuar com essa parceria com a KTO para a gente trazer essa cobertura, fazer essa cobertura em loco sempre, jogo a jogo, lado a lado com o Fluminense. Então, conto muito com vocês. Vamos então falar dessa provável escalação do Flu, que o Renato Gaúcho, inclusive Renato Gaúcho, foi campeão pelo Grêmio em cima do Lanús naquela Libertadores de 2017. Renato Gaúcho era o técnico. Hoje, para esse jogo, ele não pode contar com Paulo Henrique Ganso,
O Fluminense deve divulgar mais detalhes hoje, mas o que eu apurei é que o Ganso tem uma lesão, não é uma lesão, não seria uma lesão, a lesão mais leve na panturrilha. Provavelmente uma lesão grau 2, eu não consegui confirmar exatamente o grau, mas ele passou por exames, foi detectada uma lesão e ele vai ficar fora do time por um tempo. O clube deve esclarecer hoje no press kit para a imprensa mais detalhes sobre o Ganso, imagino eu. Então, é uma pena, né? É um jogo que ele estava bem, sente, realmente é uma temporada muito, muito complicada para o Ganso. E também o Samuel Xavier, né? Já está lesionado há um tempo, vai ficar fora ainda por mais alguns dias. Não, os dois não vieram para cá. Além de Santi Moreno, a grande surpresa. O Santi Moreno não veio por opção técnica, tá? Por opção técnica do Renato Gaúcho. Não dava para trazer todo mundo, ia ter que cortar a gente de qualquer maneira, e Santi Moreno fica fora, portanto, assim como o Thiago Santos a gente não viu desembarcar aqui, e também o Otávio. Enfim, são esses os jogadores que o Renato, ou que ele não poderia contar, ou que ele resolveu não trazer aqui para Buenos Aires. E aí, 2 jogadores que ele trouxe, 2 vão ser cortados. Um é o Pitaluga, goleiro. São 25 jogadores aqui, 23 vão para o jogo. Vai sobrar um corte, que vai sair de um dos atacantes, porque o setor defensivo, 2 zagueiros, 2 laterais, não tem muito, o meio de campo também não tem muito onde mexer, tá a conta, então vai tirar 2 atacantes. E aí tem Serna e Canóbio, titulares, né? Sobram Soteldo, Keno, Riquelme e John Kennedy. Um deles será cortado. Eu acho que vai acabar sobrando para o John Kennedy ou para o Riquelme. Se eu tivesse que arriscar hoje, eu acho que seria John Kennedy. Porque você imagina o John Kennedy entrando nesse jogo, tendo o Everaldo, deve ser titular, e o Cano no banco, eu acho que deve acabar sobrando aí para o John Kennedy. Vamos ver qual vai ser a decisão do Renato. De qualquer maneira, a gente tem uma provável escalação ali que não deve fugir muito da escalação óbvia que a gente imaginava para esse jogo, e depois o Renato poupar todos os titulares diante do Corinthians. Com Fábio, Guga voltando a ser titular, né? E o Fidelis fica no banco, com Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, o trio de meio de campo, e no ataque Serna, Canóbio e o nosso Everaldo, recuperando aí a sua condição. Debatemos, falamos, muitos aqui acreditam que o Acosta tem que ser titular, já merece ser titular, eu também falei sobre isso, dei minha opinião, concordo, mas para esse jogo especificamente não acho absurdo, não, pelo contrário, o Renato escalar esse time, porque é a equipe que na visão dele rende melhor, mais equilibrada, é um time que é uma zona de conforto que ele tem. Né? Os jogos mais difíceis, essa é a minha formação. Hoje é isso. Para esse jogo, talvez eu até fizesse o mesmo, falei ontem, mas creio que o Acosta já mostrou que ele deve fazer parte desse time titular, na minha opinião, pela qualidade técnica que ele tem e porque é um jogador que tem tentado taticamente também se dedicar bastante. Então acho que a partir desse final de semana, da próxima semana, no jogo de volta inclusive, o Acosta seria o meu titular. Tá? Então, não acho que isso vai acontecer hoje, seria uma surpresa muito grande, o time deve ser esse mesmo, mas eu considero hoje, pelo que já mostrou, em comparação ao Nonato, que apresentou uma queda de rendimento bem significativa desde a Copa do Mundo, o Acosta deve ser titular, ainda mais agora com a lesão do Ganso, pelo menos por enquanto não vai ter nem essa briga, né? Então não tem nem por que o Renato se preocupar com gestão de grupo, gestão de elenco, à medida que o Ganso deve ficar fora aí por pelo menos um tempinho. E aí a gente vai falar um pouquinho do Lanús agora, que está fazendo uma campanha apenas mediana no Campeonato Argentino, está na 4ª posição ali do grupo B do Clausura. É um time que é irregular, tem poucos gols, marcou apenas 6 nas últimas 8 partidas, se preferir também nas últimas 5, fez 3 gols, mas vem de uma vitória importante sobre o Independiente Rivadavia por 1-0. O jogo foi na última sexta-feira, inclusive o Walter Bull, que é um dos jogadores experientes desse grupo, um jogador conhecido aqui na Argentina, voltou a fazer gol depois de 19 jogos. Mas hoje a tendência é de que ele seja reserva, pelo menos é a tendência. Foi eliminado recentemente na Copa Argentina pelo Argentino Júnior e também tem jogadores lesionados fora, de Jesus, Felipe Penha,
Franco Watson, o Ramiro Carreira, Juan Ramírez, todos esses jogadores lesionados. Não são dos principais, mas são jogadores que fazem parte desse grupo e costumam entrar nos jogos aí do técnico Maurício Pellegrino. Lembrando que o Lanús é o time que revelou o Germancano. Então vai ser um jogo certamente muito especial para ele. Falei ontem, né, ele usa o número 14 em homenagem à barra aqui do Lanús, a torcida. A mãe dele trabalhou no clube, ele tem uma história muito profunda com o Lanús, de extremo respeito, e sem dúvida para ele vai ser algo muito diferente, principalmente se ele entrar em campo. Se ele entrar em campo e fizer um gol, então realmente ia ser uma loucura. Eu queria muito, muito ver isso. Tomara que o Cano tenha essa oportunidade e, se tiver, ele possa ter uma grande noite. Vamos à provável escalação do Maurício Pellegrino. Ele deve mandar o time a campo com o Nahuel Losada, na lateral direita o Morgantini, o Carlos Esquierdos, esse jogador de 36 anos, zagueiro, ele foi campeão, fez parte daquele time campeão da Sul-Americana lá em 2013. Uma final da Sul-Americana entre Lanús e Ponte Preta. Estava olhando aqui a escalação, cara, tinha Fernando Bob, os volantes, Baraca, Fernando Bob, Felipe Bastos. Era o time da Ponte Preta na época. Chiquinho estava naquele time também. Meu amigo. E o Esquierdos já era titular daquela equipe, foi campeão da Copa Sul-Americana e está até hoje no clube. Deve ser pouco ídolo, né? O Esquierdos no Lanús. O José Canali é o outro zagueiro e o Sacha Marquite é o lateral pela esquerda. Destaque para ele, tá? 7 assistências e 1 gol na temporada, esse lateral. Atenção, é jovem, argentino, parece bom jogador. No meio tem o Medina e também o Cardoso. Eduardo Salvio, que é um meio atacante que tem 6 gols, 2 assistências. Esse jogador atuou muito tempo na Europa, no Benfica, muitos anos de Benfica, no Atlético de Madrid, jogador de 35 anos, muito experiente, é bom ficar de olho nele também. Marcelino Moreno é referência técnica da equipe, 8 gols e 4 assistências na temporada até aqui. O jogador que, inclusive, atuou no Curitiba, né? Enfrentou o Fluminense, acho que foi 23 aquele jogo, se não me engano, acho que 23 aquele jogo, lá no Couto Pereira. Marcelino Moreno, portanto, a referência, jogou na MLS também, é a referência técnica desse time, tá? E aí tem um atacante jovem, que é o Gilan Aquino, 20 anos, e o Rodrigo Castilho, não tem grandes números, atacante de 26 anos. Essa é a provável escalação, pelo menos é o que estão falando aqui na Argentina, do técnico Maurício Pellegrino. Uma equipe que não é tecnicamente um grande time, você não vai ver um jogo vistoso, mas você vai ver um time que briga muito, que luta muito, que pressiona muito a marcação. Se tiver que dar porrada, dá também. Os caras aqui tentam se impor. Então é uma equipe clássica argentina de muita raça, muita disputa, por mais que não tenha um jogo vistoso, uma qualidade técnica exuberante, é um time que não é fácil. Enfim, não é fácil de se ganhar aqui ainda mais. Eu ia citar aqui o histórico do Fluminense na Sul-Americana, que eu acabei esquecendo. Cara, bem positivo. Os últimos 12 jogos, o Fluminense ele só perdeu para o San José com time reserva lá na Bolívia agora, nessa edição da Sul-Americana. Depois teve 3 empates e o resto tudo vitória. 8 vitórias, aí, 3 empates, 1 derrota. Antes disso, a última derrota tinha sido pro Júnior Barranquilla na Sul-Americana de 22, aquele 3-0 para o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. No geral, o Fluminense tem na Sul-Americana 68 jogos com 34 vitórias, 19 empates e 15 derrotas apenas na competição, retrospecto geral do Fluminense. Vamos à arbitragem para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida o Gustavo Terreira, trio uruguaio, tá? Gustavo Terreira apita o jogo, auxiliado pelo Carlos Barreiro e pelo Agustín Berriço. O VAR também é uruguaio, o Leodan Gonzalez. Esse árbitro apitou 12 jogos contra essa temporada no Campeonato Uruguaio, 6 na Libertadores, 3 nas eliminatórias, um jogo de Copa Sul-Americana. Qual jogo? Foi Liga Uruguaia, apitou Racing Colo-Colo, Tadieres, nenhum jogo de clube. Apitou Estudiantes e Botafogo na Libertadores
desse ano. É o que eu estou vendo aqui. Enfim, é um árbitro de 37 anos, já experiente na Conmebol, no Uruguai, mas que nunca apitou o jogo do Fluminense até hoje. Vai ser a primeira arbitragem dele. Não tenho, assim, nunca ouvi falar muito mal desse árbitro também, não conheço tanto ele. Tomara que ele possa fazer um bom jogo aqui, porque certamente não vai ser um jogo fácil em La Fortaleza. A transmissão de hoje vai ser com SBT e, claro, a gente aqui, direto de Buenos Aires, jornada, abrindo a nossa transmissão, jogo 9h30 da noite, não tem fuso horário aqui na Argentina, 6h30 da noite já estaremos ao vivo com todas as informações de Lanús e Fluminense, dentro aqui, do lado de fora, dentro do estádio, do lado de fora também. A gente não pode ter imagem, porque é jogo da Conmebol, né? Imagem interna, mas do lado de fora a gente vai ficar ali do lado da torcida do Fluminense, acompanhando a chegada das duas torcidas, aquela movimentação que você só acompanha no Jornada. E claro, depois tem a nossa transmissão e o nosso pós-jogo. Então você pode assistir o jogo, mas deixa o áudio com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Valeu, galera. Nos vemos mais tarde. Um abraço. Tamo junto. Bora buscar essa vitória.